Conor McGregor, um nome que já foi sinônimo do auge do MMA. Alcançou fama global em um período surpreendentemente curto. Em apenas 2 anos, o jovem saiu de anonimato para se tornar uma estrela mundial, indo de encanador em Dublin para um rosto internacional do UFC. Sua trajetória é lendária, mas por trás de uma confiança exagerada e do sucesso estrondoso, existe um lado mais obscuro. Recentemente, uma mulher que acusou McGregor de estupro em uma cobertura de hotel em Dublin foi indenizada em $250 mil por um júri no Tribunal Civil da Irlanda. A questão que surge é: como alguém que conquistou tanto poder pode acabar destruindo o que construiu? Para entender Conor McGregor, é necessário ir além das manchetes e explorar um pouco os elementos que compõem sua personalidade. Sua história é marcada por ambição, ego, glória e autodestruição. Conor McGregor, congratulations. It's been an honor calling your fight, sir. Thank you very much. You're welcome. Conor McGregor, ladies and gentlemen. McGregor nasceu em Crumlin, no bairro operário de Dublin, onde cresceu em meio a dificuldades financeiras que moldaram a sua determinação inabalável. Antes da fama, ele trabalhava como encanador, mas no fundo sempre sonhou com algo maior. Para ele, lutar não era apenas um hobby, mas uma saída para escapar da mediocridade. Sua obsessão pelo MMA começou na adolescência, quando se dedicou ao treinamento com foco total, aprimorando suas habilidades incansavelmente. Sua entrada no UFC em 2013 marcou o início de uma ascensão meteórica. Em apenas 2 anos, McGregor passou de desconhecido para uma lenda ao se tornar o primeiro lutador da história a conquistar 2 cinturões simultâneos. Seu sucesso foi impulsionado não apenas por seu talento inegável, mas também por sua habilidade em manipular o psicológico dos adversários. Carisma, confiança e extravagância eram suas armas, usadas para destabilizar os oponentes antes mesmo do combate. No entanto, por trás da imagem de autossuficiência havia uma complexidade mais profunda, combinação de glória e autossabotagem. É inevitável explorar as escolhas e traços psicológicos que moldaram tanto seu auge. Quanto à sua decadência. Os traços mais marcantes de Conor McGregor refletem o medo profundo de sua retomada às suas origens. Para ele, riqueza e sucesso não eram apenas objetivo de serem alcançados, mas escudos contra a pobreza que marcou sua infância. Esse receio constante pode ter alimentado o que os psicólogos descrevem como uma orientação de valor materialista, uma mentalidade onde a autoestima está diretamente ligada a posses e realizações externas. Sua obsessão por carros de luxo, relógios caros e ternos feitos sob medidas não eram apenas para uma demonstração de sucesso, era uma reafirmação contínua de que ele havia escapado do seu passado humilde. À medida que McGregor conquistava mais fama e fortuna, crescia também a pressão para manter sua imagem e figura grandiosa. Para ele, alcançar o sucesso não era suficiente, ele precisava ser melhor e mais rico, o mais comentado. Contudo, essa busca incessante por grandeza teve seu preço. As mesmas qualidades que o levaram ao topo, sua ambição, seu ego e sua necessidade de dominar, também o direcionaram para um caminho mais obscuro.
Com as vitórias vieram também as controvérsias, transformando sua história em um conto de triunfo para um enredo de alto McGregor, de um atleta respeitado para uma figura frequentemente criticada, foi inicialmente sutil, mas rapidamente se acelerou. Em 2017, depois de realizar o sonho de se tornar bicampeão do UFC, ele se decidiu a enfrentar Floyd Mayweather em uma das lutas de boxe mais lucrativas da história. Embora essa luta não tenha consolidado seus status como uma superestrela global, também marcou uma mudança significativa em seu comportamento. Psicólogos frequentemente associam essa mudança ao conceito de orgulho arrogante, que sugere que sentimentos de superioridade em vez de realizações genuínas. Para McGregor, o pagamento astronômico de 100 milhões por essa luta pode ter alimentado essa mentalidade, fazendo com que o dinheiro superasse o significado de vitória ou legado. A partir desse momento, McGregor parecia mais preocupado em reforçar sua imagem de celebridade global e menos em sua carreira esportiva. O senso de invencibilidade associado ao orgulho arrogante pode levar às ações impulsivas, com indivíduos acreditando que estão acima de qualquer consequência. E isso ficou evidente em 2018, quando McGregor atacou o ônibus que transportava os lutadores do UFC, lançando um objeto que quebrou uma janela e feriu várias pessoas. O incidente foi descrito como a coisa mais nojenta que já aconteceu na história do UFC e resultou em um mandado de prisão contra ele. Esse evento destacou como o comportamento de McGregor fora do octógono começava a ofuscar o seu legado esportivo, desenhando um retrato de ascensão meteórica seguida por uma queda igualmente dramática. O episódio envolvendo o ataque de McGregor ao ônibus que transportava o seu rival do UFC, Khabib Nurmagomedov, foi uma manifestação preocupante da sua impulsividade e agressão. Psicologicamente, esse comportamento pode ser explicado pelo conceito de desinibição, caracterizado por uma incapacidade de conter impulsos. McGregor afirma que a fortuna parece ter intensificado essa desinibição, enfraquecendo seu senso de responsabilidade pelas consequências de sua atitude. Esse não foi apenas um momento ou mau julgamento, mas um reflexo de algo profundo, sua necessidade constante de demonstrar domínio tanto dentro quanto fora do octógono. Essa necessidade é frequentemente associada a traços narcisistas, como descrito no DSM-5, incluindo desejo excessivo de admiração e uma falta de empatia. O carisma e a confiança, que outrora eram suas maiores virtudes, passaram a alimentar um padrão de comportamento autodestrutivo. O ataque ao ônibus, por exemplo, trouxe consequências legais para McGregor, como multas e serviços comunitários. No entanto, em vez de aprender com o episódio, ele parecia reforçar sua imagem de notório, vivendo de acordo com seu apelido e angariando ainda mais a atenção, mesmo que negativa. Para os observadores mais atentos, ficava evidente que rachaduras em sua personalidade estavam se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. Por anos, o sucesso de McGregor protegeu a responsabilidade total pelos seus atos, mas agora sua falta de concentração começou a se manifestar de forma perigosa. O ataque ao ônibus não foi um caso isolado, mas prenúncio de uma espiral descendente. Suas ações deixaram de ser apenas controversas para se tornarem muitas vezes criminosas. Levantando uma questão: McGregor estava mostrando seu verdadeiro eu, ou a fama o transformou em alguém irreconhecível? Após esse incidente, o comportamento de McGregor tornou-se ainda mais errático, com uma sequência de polêmicas que traçaram o quadro alarmante da sua mentalidade. Em 2018, ele enfrentou o Khabib no octógono, mas acabou sendo derrotado de forma humilhante, rendendo-se após um domínio completo do adversário. A derrota foi um golpe em sua carreira e reputação, pois todo o trash talk que havia feito antes da luta não se concretizou.
Incapaz de lidar com a derrota, McGregor recorreu a comentários racistas em suas redes sociais, atacando a esposa de Khabib e zombando de sua aparência com base em preferência religiosa. Em 2019, a situação piorou quando McGregor foi flagrado agredindo um idoso em um pub de Dublin, simplesmente porque o homem se recusou a aceitar um drink oferecido por ele. Esses episódios revelam uma escala preocupante de comportamento destrutivo e desrespeitoso. Ao longo dos anos, Gregor deixou de ser apenas uma figura controversa para se tornar um símbolo da autossabotagem. Sua trajetória levanta questões sobre os efeitos corrosivos da fama e se ele um dia conseguirá resgatar a essência de quem foi antes de sua ascensão meteórica. O incidente envolvendo Conor McGregor e sua marca de uísque, no qual ele agrediu um idoso no pub, chocou tanto os fãs como críticos, levantando dúvidas sobre o seu estado emocional e mental. Psicologicamente, o ato demonstra traços de agressão reativa, uma resposta impulsiva geralmente desencadeada por uma percepção de desrespeito. Para McGregor, cuja identidade pública é profundamente enraizada em domínio e controle, a rejeição de sua bebida pode ter sido interpretada como uma afronta direta ao seu ego. A reação física sugere uma dificuldade de regular emoções, revelando uma incapacidade de lidar com a raiva ou a frustração de forma socialmente adequada. Isso é frequentemente observado em indivíduos com tendências narcisistas, especialmente aqueles com egos aparentemente fortes, mas na verdade frágeis. Esse episódio no pub foi apenas uma das muitas controvérsias envolvendo McGregor nos anos seguintes. Ele enfrentou diversas batalhas legais e acusações que variavam entre agressões e má conduta sexual. Embora nem todas tenham sido comprovadas, o número crescente de incidentes aponta para um padrão comportamental, em vez de lapsos ocasionais de julgamento. Uma possível explicação para essa repetição de comportamento está na ideia masculinidade tóxica. A persona pública de McGregor é construída em torno de sua força, domínio e invulnerabilidade, características que frequentemente exaltadas no mundo do hipermasculino dos esportes do combate. No entanto, quando esses atributos são levados ao extremo, podem resultar em comportamento destrutivo, como agressão, repressão emocional e recusa em assumir a responsabilidade. As ações de McGregor sugerem que ele internalizou esse ideal tóxico, priorizando o poder, domínio sobre autocontrole e empatia. Durante anos, a admiração de seus fãs e seu sucesso é inabalável, provavelmente reforçam um senso de invencibilidade, criando a ilusão de que suas ações estavam imunes a consequências. Essas mentalidades frequentemente levam ao comportamento de risco, pois o indivíduo acredita que sua fama, riqueza ou influência o protegerão. Nesse ponto, as polêmicas de McGregor começaram a obscurecer suas realizações. O que antes era uma narrativa de triunfo tornou-se uma história de declínio. Para muitos, McGregor deixou de ser um campeão carismático que cativou o mundo e passou a ser visto como alguém fora do controle. No entanto, para McGregor, essas ações podem ter um propósito, conscientes ou não, ao reforçar sua imagem de figura destemida e inatingível. Esse ciclo perigoso no qual o comportamento alimenta a persona pública perpetua ainda mais os seus atos destrutivos. A questão agora não é apenas o que McGregor fez, mas por quê? O que leva alguém com sucesso e o mundo aos seus pés a arriscar tudo repetidamente? A resposta pode estar na interação entre seus traços psicológicos e o ambiente que cerca. Suas ações revelam uma luta interna entre sua busca por validação, a pressão de se sustentar uma imagem de poder e custo emocional de viver sob os holofotes da fama. A vida de McGregor é marcada por extremos. Ele deixou a pobreza para se tornar uma das personalidades mais emblemáticas do esporte de combate, mas viu seu legado ser manchado por ações imprudentes e decisões controversas.
Sua jornada revela uma psicologia complexa, moldada por ambição, ego e um medo constante do fracasso. Embora suas realizações no octógono sejam inegáveis, sua atitude fora dele deixaram muitos se perguntando o que poderia ter sido. Resta a pergunta: McGregor é uma vítima do próprio sucesso ou sua queda era inevitável? Talvez a resposta não esteja apenas em suas vitórias ou derrotas, mas na batalha psicológica que ele continua enfrentando.